cura. O Senhor, o nosso mover, o nosso coração está no Senhor, Pai. O Senhor é a nossa essência. O Senhor é a razão da nossa vida, Pai. O Senhor é grande, poderoso, maravilhoso. Nós te amamos, Pai. Nós te glorificamos. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos assentar. Glória a Deus. É a única coisa que nós temos que ter em mente. É que nós somos do Pai, nós somos de Deus. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa âncora, Cristo é o porquê, o nosso sentido é Cristo. Tudo é Cristo, tudo é a vontade de Cristo, tudo está em Cristo, tudo vai para Cristo, o caminho é Cristo, o amor é Cristo, tudo é Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre 3 coisas: roubo, feitiçaria e idolatria. O mundo espiritual é regido por leis, estabelecidas por Deus, não podemos esquecer disso. O homem viola essa lei e janelas no mundo espiritual, portas no mundo espiritual são abertas, por conta da violação da lei. E o inimigo tem acesso àquilo que não deveria ter. João 10,10 fala assim: o ladrão não vem senão a furtar e a matar e a destruir. Furtar é uma tradução diferente, né? Essa aqui é a ARC, né? É um pouco diferente. O ladrão vem senão a furtar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma ilustração utilizada muito é que assim, inclusive pela pastora Tânia, é que o problema não são moscas, o problema é o excremento que traz as moscas. Então Satanás, ele procura o quê? A legalidade, e a legalidade é justamente esse excremento. O pecado do homem permite a atuação legal do diabo. Não é ilegal a atuação dele, porque ele age nas frestas, ele age nas quedas, ele age nos pecados, tanto o seu pecado como outros pecados de gerações, e a gente vai ver isso hoje. Então, a primeira coisa: roubos, ou furtos, ou iniquidade financeira, vamos por assim. Qual é a definição e o fundamento bíblico para isso? Roubo e furto é o quê? É uma apropriação indébita de alguma coisa. É uma vantagem, né, que você toma, uma desonestidade, algo legítimo que você faz e que vai causar roubo na sua vida também. Êxodo 20:15 fala assim: não furtarás. Esse mandamento protege a honestidade, é um princípio de honestidade. Deixa eu achar o meu copo. João 10,10 fala assim: o ladrão não vem senão para furtar, como eu disse, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O caráter do inimigo é o quê? É destruir. Cristo veio para restaurar essa destruição. Então, como essa prática pode abrir portas no mundo espiritual? A prática da desonestidade é uma base legal para essa atuação maligna. E não importa o valor, não importa se foi um valor pequeno aos olhos humanos, se foi uma pequena fraude, foi uma pequena mentira financeira, não importa. Essa pequena fraude, essa pequena mentira leva o quê? Leva a uma autorização para que Satanás atue. Por quê? Isso representa uma violação ao princípio de Deus. Não furtarás. Isso é o princípio. Então mesmo que seja uma pequena mentira, e você com aquilo teve um ganho, isso cria o quê? Um furo, né? E esse furo começa a abrir no mundo espiritual. Não é um racho assim, não é alguém estourou o muro, quebrou tudo, não, é um furo, é uma fresta, e ali o diabo vai começar a agir na sua vida. Então não precisa de grandes problemas para o diabo agir. Ele está, a legalidade, quando existe, pode ser pequena, ele está ligado onde tem legalidade para ele entrar. Então, se você abre espaço, o espírito roubador vem e começa a atuar ali, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. E quando não atua em você, atua nos descendentes, nos seus descendentes. Atua na sua família.
E quais são as causas dessa fragilidade? Primeiro, o ser humano ele tem ganância nele. Então você tem que tomar cuidado com a sua própria natureza humana. Porque a ganância, a busca de enriquecimento rápido, a falta de contentamento, gente. Tem gente que não está contente com nada. Nada está bom para a pessoa. Quanto mais ela ganha, mais ela quer. Quanto mais ela ganha, mais ela quer. Ela não está satisfeita com a situação dela. E você precisa estar satisfeito, porque o principal, o essencial é Cristo. Isso não pode faltar. Se não faltar isso, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Todas as coisas não é algumas coisas, são todas as coisas. Então essas atitudes vão revelar o que? O coração, o seu coração. Quando você começa a confiar mais nas coisas materiais, você passa que mensagem para Deus? Você passa: Deus, eu não confio em você. Ou quando você está sempre frustrado com aquilo que você tem, que você está passando para Deus: Deus, eu não confio que você pode me dar todas as coisas, pode trazer aquilo que eu preciso. Você entende? As nossas atitudes passam mensagens no mundo espiritual. Tem muitas vezes que as pessoas falam: mas eu não falei nada. Você deve ter sentido então. Porque Deus, Ele não vê aquilo, só ouve aquilo que você fala. Ele ouve aquilo que você sente. Ele ouve o seu coração. Ele conhece o desejo do seu coração. Então não adianta, você é o tipo de pessoa que você é. Você tem que mudar essa natureza. Não é somente não falar, mas é buscar contentamento nas coisas do Senhor. E entender que a palavra fala: cuida do meu, que eu cuido do teu. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. E N promessas que tem na palavra. Busque essas promessas, vivem nessas promessas. Não como uma caixinha de, sabe aqueles papagaio, acho que era papagaio ou periquito, que tirava sorte assim no realengo. Não como aquilo. Não como uma caixinha de sorte, você vai na Bíblia e tira a sorte lá. Não, não é isso. É viver a palavra de Deus. Saber que aquilo é para os filhos. Saber que aquilo é para você, para mim e para você. Então, quais são as consequências espirituais na prática dessa área financeira quando você abre essas frestas, abre esses pequenos vazamentos na muralha aí? Primeiro, descontinuidade na vida financeira. Então uma hora você está bem, outra hora você está mal. Outra hora você está bem, outra hora você está mal. Parece uma gangorra, né? Perdas sucessivas. Sempre tem perdas. Você respirou, não foi aquele dia, você tem perda. Falências recorrentes. Destruição do patrimônio. Endividamento contínuo. Repetição de padrões familiares. Isso acontece muito. O seu pai teve problema financeiro, você tem problema financeiro, seu avô teve problema financeiro, seu filho está com problema financeiro. Tem alguma coisa errada. Não é normal. Não é normal. Um exemplo bíblico que eu trouxe aqui para a gente ter como base foi Acã. Quem foi Acã? Acã foi uma pessoa que ele lutava no exército de Josué. E eles foram lutar, eles lutaram primeiro contra Jericó, e foi aquela coisa, né? Eles só deram voltas, caiu tudo, foi uma loucura, festa, no arraial, despojo, uma benção. E aí eles foram para uma cidade, que até o nome da cidade era pequena, chamava Ai. E ai, porque eles perderam a guerra. Primeiro você vê, se você vai na leitura, você vê que Josué ele nem orou para entrar nessa cidade. E ele mandou poucos homens. Falou: não, é uma cidadezinha de nada, vai lá. E eles perderam. E teve, assim, perderam muitos homens. Mais de 1000 homens foram mortos em Ai. E aí eles têm algum problema. Ele foi diante do Senhor e falou: o que aconteceu? Mas o Senhor não falou: não, você não orou, você não jejuou, você não deu 7 voltas, você nada disso. Ele falou assim: tem alguém com coisa imunda no arraial, coisa que não pertence a ele. Teve um roubo. E esse Acã,
Ele roubou. Porque ele achou as vestes bonitas, ele roubou vestes, alguns utensílios lá de ouro, e ele escondeu na barraca dele. E lógico, teve justiça sobre a vida dele, sobre a família dele, não só sobre ele. Porque sempre que nós temos, eu não gosto de falar brechas, mas sempre que nós temos aberturas, que nós damos brechas no mundo espiritual, isso vai gerar problema para a nossa família. Não é só para nós. Não é só para você. Sua família também vai. Ele morreu, a família toda foi apedrejada. Todos. Não sei se eles também concordaram com isso, mas independente disso. Por exemplo, Abraão foi outra coisa, ele mentiu. Abraão ele estava ali no Egito, né? Ele mentiu que a mulher não era mulher dele, era prima, né? Prima, né? Irmã dele, falou que era irmã dele. E o tempo que ele ficou ali, e ele enriqueceu, e foi muito tempo, ele ficou 400, o povo, depois de 400 anos, no Egito, como escravo. Então não é uma geração, são 10 gerações de 40 anos. É muito tempo, gente. Por quê? Uma mentira. Então você vê que é muito importante você ir nos detalhes. O mundo espiritual é nos detalhes. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo e a gente não sabe. Mas o que pode ser? Você sabe o que é. Ora, busca em Deus. Não precisa nem aconselhamento, é só você mesmo, você e o Senhor. Já traz a coisa pronta. Fala, pastor, eu sei o que é. Foi aqui que eu pequei, foi aqui que eu pisei na jaca, no tomate, enfim. E agora eu estou aqui diante do Senhor, eu quero confessar. E aí você confessa, acabou, fecha a porta. Só que não é tão simples assim. A gente sabe que tem coisas que desagradam, tem coisas que é complicado falar, tem coisas que é mais difícil, mas você precisa. Amém? Então, qualquer apropriação indébita, mesmo de bens pequenos, usurpação de direitos de outros, olha aí, vou no detalhe aqui, porque não é só roubo não. Fraudes comerciais, sonegação praticada de forma consciente. Sabe aquela coisa, vou espelhar a nota, vou fazer uma nota por fora, eu pago por fora tanto, por dentro tanto, para o empregado. Sonegação, já foi, omissão de informações para obter vantagens financeiras, retenção do salário devido ao trabalhador, você que tem empregado. Recebimento de benefícios obtidos de maneira ilícita. Ou seja, tem pessoas tem casos assim que a gente pega, pessoas que deixam de casar, porque recebem uma aposentadoria do marido e não quer perder. Isso, você está deixando, não um buraquinho, é uma brecha isso aí no mundo espiritual. Você acha que Deus não pode realmente te prover todas as coisas? Você acha que você precisa desse valor mesmo? E não declara os bens para receber auxílio família. Mais uma aí que eu vou por aqui. Então, qualquer forma de enriquecimento contrário aos princípios de justiça de Deus. Qualquer um. Essas atitudes o quê? Mantém aberta portas no mundo espiritual e as perdas, as destruição vão chegar. Vira essa boca para lá. Vão chegar, vão chegar, vão chegar. Não adianta, vão chegar, porque é de Deus, é a justiça dele. Não sei o que estou falando, é a palavra. Qual é o caminho de libertação? É o reconhecimento do pecado diante de Deus. Simples assim. Sempre a gente vai para esse lugar, reconhecimento do pecado. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Não é só confessar, tem que deixar. Que silêncio ensurdecedor. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês querem ir embora para não ouvir. Porque assim, quando a gente não tem entendimento é uma coisa, quando você tem, você não pode dar desculpa mais. E quem quiser sair, sai agora, que tem bastante coisa aqui ainda para você saber. Sai agora, porque depois está enroscado, está lascado, filho. Então
A verdadeira libertação envolve alguns passos que são fundamentais. Primeiro, a confissão. Então, reconhecer o pecado sem se justificar, sem desculpinha. Mas, pastor, eu fiz porque a pessoa. Mas, pastor, eu fiz porque está muito caro. Ah, pastor, porque eu fiz porque... Não é para mim, filho. Você pode justificar a vida inteira comigo, mas não sou eu. Não sou eu. É muito espiritual, é seu pai e você está lascado. Pode justificar, mas não vai resolver. Arrependimento. E arrependimento é o quê? Principalmente mudar de atitude. Principalmente sair da prática do erro. Não é se arrepender, está chorando ali, está se quebrantado. Aí você, tudo bem, filha, está bem, ó, o lencinho, está bem, tudo bem, estou bem, você está bem, então tá. Você vai continuar na prática? Senão não adiantou nada. Aliás, não precisa nem chorar. Se sair da prática, já se arrependeu. Renunciar. Renunciar é o quê? Rejeitar toda a influência espiritual daquele assunto, sobre aquele assunto. Se há alguma influência no meio que você vive, se há esse tipo de prática no meio que você vive, no seu negócio, você vai ter que sair desse meio. Tem gente que fala, mas eu tenho um bar, eu não posso vender o bar. Como assim? Por que não? Por que não? Eu vendo bebida, tal, porque eu não posso vender. Eu tenho uma casa de jogos, eu não posso... eu tenho um blogueiro lá que tem aqueles negócios de jogo e tal. Mas eu dou o dízimo na igreja. Você está sendo amaldiçoado e está amaldiçoando a sua igreja, porque o pastor sabe e está recebendo da sua mão isso aí. Se ele não sabe é uma coisa, mas se ele sabe, os dois estão sendo amaldiçoados, você e o seu pastor. E consequentemente é toda a comunidade que está ali. Você entende? Esbarra em todo mundo. Então não traga coisa imunda aqui nesse altar, em nome de Jesus. Leva para outro lugar, para bater lá na sexta-feira o atabaque, leva para lá. Aqui não. Amém? Foi muito pesado agora, pastor? Não, né? Tranquilo? Mais ou menos. Então, restituição é uma coisa importante. Se der para você devolver, devolva. Se essa pessoa está próxima, se esse negócio tem como você devolver, devolva. Volta naquele lugar e devolve. Fala, olha, eu fiz isso aqui. Eu te roubei, eu falei, eu quero te pedir perdão. Muitas vezes até nem consegue devolver, mas pede perdão. O cara vai ficar bravo com você, talvez um tapa vai rolar. Mas, glória a Deus, você entendeu? É consequência, tem que pagar. O cara vai ficar bravo, nunca mais vai esquecer seu telefone, não vai falar mais com você. Mas não tem problema. Mas você tem um caráter aí se formando, um caráter espiritual. Então vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Se você orar, não ora. Não ora. Se você não pode, com as consequências, não ora. Fala assim, eu confesso diante do Senhor que os meus antepassados, que eu ou os meus antepassados praticamos roubo, furto, desonestidade ou enriquecimento ilícito. Reconheço que essas atitudes abriram portas espirituais para as perdas e destruição. Arrependo-me sinceramente desses pecados. Renuncio toda herança de perdas financeiras, falências, miséria, destruição e toda atuação dos espíritos roubadores e devoradores. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, declaro cancelada toda a legalidade concedida ao inimigo e ordeno em nome de Jesus que toda ação maligna saia agora da minha vida, da minha casa e da minha descendência. Receba a restauração do Senhor e comprometo-me a viver em honestidade, justiça e fidelidade à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu concordo com essa oração.
ligo todas as bênçãos espirituais na terra, o Senhor liga no céu, e em nome de Jesus, todas as portas que estavam abertas agora estão fechadas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora eu vou fazer umas perguntas para a gente fazer uma avaliaçãozinha. Algum bem que você tem em casa foi adquirido desonestamente? Não estou falando para você responder, só pensa e vai anotando. Você tem procurado obter vantagens indevidas em negociações? Não? Já deixou de cumprir algum compromisso financeiro quando você teve condição de fazer? Não? Vocês estão bem. Existe algum prejuízo causado a alguém que ainda você pode reparar? Opa, já vi um sim aí, glória a Deus. Sua vida financeira apresenta perdas constantes, sem uma explicação natural? Então você tem que observar de onde vem o negócio aí. Pode não ser aqui, em você, pode ser que, para trás você tem que verificar. E as aplicações da prática aí, como seria? Você tem que desenvolver uma honestidade absoluta em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Tem que corrigir qualquer situação financeira que está irregular na sua vida hoje. Qualquer situação. Fecha essas portas. Mesmo que você tenha que perder. Restituir sempre que possível, se você conseguir. Honrar os compromissos que você assumiu, mesmo que você tenha perda. Se você falou, você vai cumprir. Administrar o recurso que fica na sua mão. Ser um bom mordomo daquilo que Deus te dá. Que Deus deixa na sua mão, na verdade Ele não te dá. Ele deixou que você seja um mordomo. Permanecer fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Amém? E assim, o dízimo e oferta, gente, não é... mas eu só ganho R$100. Sim. Você não consegue dizimar em R$100, você não vai conseguir em 1.000, não vai conseguir em 10.000, e nem 100.000, e nem 1 milhão. No pouco que você começa. Não deixe essas brechas abertas no mundo espiritual. Amém? Então vamos lá, o segundo assunto. Feitiçaria e ocultismo. Feitiçaria é o quê? São práticas ocultistas que utilizam do quê? De manipulações, de circunstâncias, acontecimentos por meio de poderes espirituais contrário à vontade de Deus. Entenderam? Você usar de poderes espirituais que são contrários à vontade de Deus. Contra o quê? Pessoas, situações, até aconselhamento. 1 Samuel 25:23 fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso aqui aconteceu com Saul. Ele rejeitou a direção de Deus, desobedeceu a Deus, e Deus falou isso aqui. Deuteronômio 18:10 fala assim: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Por que ele está falando passar pelo fogo? Porque era uma prática dar o filho para entidades e colocar ele no fogo, queimar o seu filho para uma entidade. Você entendeu? E você acha que não acontece isso hoje? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Essa tradução está demais hoje. Então, adivinhação, encantamentos, consulta aos mortos, qualquer forma de orientação espiritual que não seja na palavra. Ok? Estão comigo? Então, como essa prática, esse envolvimento abre portas no mundo espiritual? O envolvimento com o ocultismo, ele estabelece ligações no mundo espiritual, no mundo das trevas.
Você começa a ficar ligado no mundo espiritual por portas que você abre, por rituais de consagração. Então você foi lá no lugar, você foi, sei lá, praticar meditação. Meditação é ruim? Depende da meditação. Uma meditação que fala assim para você, você tem que ficar vazio. Como assim? Você tem que estar vazio. Já começou por aí, filho? Sai a milhão, porque resistir ao diabo aí, porque... Quando você vê alguma utilização de sangue para alguma coisa, qualquer coisa que utilize sangue, tem alguma coisa errada. Oferendas, qualquer tipo de oferendas. Quando utiliza bebida alcoólica, aromas especiais, cuidado com esse negócio de incenso. Tem gente que gosta, né? Eu gosto, adoro incenso. Cuidado com esse negócio de incenso. Cuidado, porque você não sabe de onde vem isso aí. Você quer um óleo legal aqui, ó? Tem um óleo legal. Músicas da nova era, sabe aquelas músicas que deixam você chapado? Tem música que deixa você chapado. Fica, meu, é uma musiquinha, fala assim, misericórdia, cara. Eu acho que eu estou tão vacinado com essas músicas, quando começa a tocar eu já fico, sabe, já me dá um negócio assim. Então esse negócio de esvaziamento de mente, pactos de você ficar inconsciente, sabe, coisas assim, cuidado. Então quando você participa dessas práticas, você começa a estabelecer vínculos no mundo espiritual com esses demônios. Então a pessoa vai lá, minha família, uma parte grande dela serviu a Satanás há muito tempo. Hoje são todos cristãos ali, não tem entendimento de cura, mas são cristãos. Mas eu lembro, quando eu era pequeno, todos indo pro centro de macumba para melhorar a vida financeira. É umas coisas assim. Eu não sabia o que era, né? Mas eles iam. Não é a mãe, não. Os adultos mesmo. Eles iam, levava carro para benzer. Era uma loucura, gente. Teve uma época aí que bombou esse negócio aí. Pelo menos na minha casa, todo mundo fazia. Todo mundo tinha. E assim, tô melhor. Me leva lá. Sabe aquela coisa? E hoje eu acho que eles nem fazem tanto assim com o negócio, né? De ser cristão. Eles nem falam assim, tô melhor. Você vai na igreja. Mas com o diabo era assim, era uma coisa, né? Acho que o diabo tem uma forma tipo, sabe, parede preta, luzes, tal, né? E faz todo um esquema. Então, o envolvimento com essas práticas, normalmente, nasce de desejos humanos, de melhoria, de coisas até inocentes. E o diabo está aí, ele está ali na porta, né? Você precisa de alguma coisa, ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa aqui que pode te ajudar. Não precisa pagar nada, não. Tipo assim, só a tua alma. Não precisa pagar nada. Então assim, as principais causas das pessoas irem para esse lugar. Primeiro, controlar o futuro, né? Como o Adão lá e a Eva, quando Satanás veio com a ideia de que eles seriam igual a Deus. Eles teriam aberto os olhos dele. A curiosidade do sobrenatural é outra coisa que o ser humano adora isso aí. Sabe, ver o copo balançar, né, andar, a água balançar. Isso é uma coisa que eu já vi isso aí também de perto na minha família. Busca de um poder sobrenatural. Não, eu vou fazer meditação porque aí eu vou ter consciência, eu vou entrar no chakra, o terceiro olho, o quarto olho, o sexto olho, sei lá quantos olhos. E o cara vai ter o sobrenatural né? Mistério. É um mistério. O que você faz? É um mistério. O Satanás roubando o cara, garfando ele, é um mistério. Rebeldia à autoridade de Deus, ou autoridade espiritual, isso também leva. E rejeição à suficiência da palavra. Isso é algo muito, muito normal. Não é suficiente a palavra. Ele quer uma profetada, ele quer alguma coisa a mais, entendeu? Ele quer alguma coisa que... ele quer rodar, ele quer que o Espírito vem, arrebata. O negócio aqui, senão ele não está feliz. O culto, como foi o culto? Qual foi a palavra? Eu não sei, mas arrebatou. Foi. A palavra não fez nada. O cara não mudou a natureza dele, não fez nada. Mas ele foi arrebatado no Espírito. Desculpa eu estar falando isso aqui, mas
Tem gente que não concorda, mas tem que tomar cuidado com isso aí. E tem muitas coisas que são fake. E você acha que o cara está no espírito. Está caindo lá feito uma besta e você acha que está no espírito. E quais são as consequências espirituais na prática disso, né? Primeiro, enfermidades. Enfermidades na cabeça, no pescoço. A pastora já falou bastante disso. Na cervical, né? Enfermidades mental, transtornos mentais, né? Confusão espiritual. Isso é básico. Incapacidade de discernir as coisas, a voz de Deus. Isso é uma coisa que acontece muito. Dificuldade em compreender a palavra. Isso é básico. Isso é básico. A pessoa não consegue compreender. Quando ela está ali na palavra, ela não se... Parece que o Espírito não leva ela. Eu, quando começo a ler a Bíblia, eu até arrepia, cara. O negócio é... E eu não fico... nada disso, mas... De vez em quando... Passou um vento aqui. Porque a palavra te... a palavra tem que... Você entendeu? É revelação. O negócio ali é... Tem que te fazer, tem que fazer, tem que mexer alguma coisa. Se não está mexendo, você está com sono, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus tem que tirar o seu sono. Só se você vai para a palavra de forma errada. Eu vou para cumprir um momento, vou para cumprir, né, uma agenda só. Não, vou lá ler, eu tenho que ler a Bíblia. A pastora falou que eu tenho que ler uma vez por ano e eu vou ler, em nome de Jesus. E está sendo roubado. Você tem que procurar ter amor pela palavra. Saber que aquilo ali não é a palavra de Deus, é Deus na palavra. É o verbo. Quando você lê a palavra, você está ouvindo Cristo ali. Você está vendo Cristo na palavra. Amém? Então essas consequências vêm do quê? Vêm de rituais ocultistas, vêm de vínculos estabelecidos, talvez por familiares, e muitas vezes você também. Você muitas vezes, né, quando criança, talvez, passou por isso, benzedeira, coisas assim que te fizeram ter esse vínculo com o mundo espiritual. E é algo que você, se você não sabe, você precisa orar para que isso passe. Por exemplo, Saul, né? Saul desobedeceu a ordem do Senhor, ele pecou. Ele estava lá em Endor, né, uma feiticeira que morava em Endor, e ele foi lá e quis falar com Samuel, que já estava morto. Ele quis falar com Samuel e ele falou. Até hoje tem um problema aí, que as pessoas falam, não, foi Samuel mesmo. Não, mas ele subiu, se subiu estava embaixo. E aí fica aquela loucura. Mas não interessa, ele desobedeceu a ordem de Deus. E acabou para ele. Miséria total, acabou o reino dele. Amém? Balaão, por exemplo, foi uma pessoa que foi contratado para amaldiçoar Israel. E o que subiu no coração dele? O interesse financeiro. Porque o rei que contratou ele ia pagar um alto valor. E ele foi diante de Deus ainda, falou, Senhor, eu vou. O Senhor falou, não. Ele volta e falou, o Senhor falou, não, mas deve ter alguma coisa que a gente pode fazer aí. E no final ele até deu um jeitinho. Provavelmente isso aí em Deus não deu jeitinho, mas ele faz com que o povo se prostitua, né? E aí tem problema para o povo, né? Ele não amaldiçoou o povo, mas o povo se auto-amaldiçoou, vamos dizer assim, né? Então, qual a aplicação disso para os dias de hoje? Porque assim, não está restrito a religiões, não está restrito a... Por exemplo, simpatia, horóscopo, astrologia, cartomância, consulta médiums, coisa que acontece hoje, sessões espirituais, benzimentos, tudo isso tem a ver com isso aqui. Essas portas espirituais que você tem aberto. Esses relacionamentos que você tem tido com o inimigo no mundo espiritual. Cristais, fontes, né, que são fontes espirituais. Tem gente que fala, não, cristal é uma fonte de energia, é uma coisa. Então, práticas de nova era, técnicas de domínio da mente. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Objetos sagrados. Não estou falando o bom óleo aqui do nosso irmão. Falando objetos sagrados, tá? Busca de orientação espiritual de pessoas que você não conhece. O cara, não, mas ele não é espírita, ele é coach. E pode ser um coach que é um coach do capeta. E muitas vezes fala até que é cristão. Mas você vê a direção daquele coach, daquele treinador, é miserável.
instigando as pessoas. Não, você precisa fazer, você precisa ter, você precisa conquistar, você precisa, porque você é filho, você não é cauda, você é cabeça, aquelas coisas horríveis que você tira do contexto, né? E põe na cabeça das pessoas. E as pessoas vão para cima. Teve gente aqui que veio de lá. Teve gente que veio de lá. Você gostou do né? Tem gente que vem de lá. Empolgado, com a fé. Não, vamos para cima. Foi bom, porque aqui a gente trabalhou um pouco. Ela agora está trabalhando aí. Mas veio de lá. E depois viu que aquilo lá, meu Deus, se continuasse naquele esquema, ia perder tudo. Tem uma irmã, uma esposa de um amigo nosso aqui, que vem aqui no sábado. Eles estão acabando um casamento. Que a mulher tá louca, tem que escrever um livro agora, tem que ter um blog, tem que ter, enfim, tem que ser vista. Não tem que, você não tem que ver Jesus na vida dela, através dela. Ela precisa ser vista, porque ela é filha. Gozado, né? A gente teve um filho que veio aqui, morreu por nós, miseravelmente, e a gente fica achando que a gente é melhor que ele. Atos 3,19 fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para na presença do Senhor, pela presença do Senhor. Então, reconhecer o pecado, renunciar, rompendo verbalmente cada relacionamento que você teve com práticas ocultistas, destruir objeto, eliminar objetos na sua casa que veio desse lugar. Isso é importantíssimo. Se você tem algum objeto lá, não, mas minha avó, filho, a sua avó te deu, faz o que você quiser com isso, destrói. Não traz aqui para a igreja que a gente não destrói objetos, tá? Você mesmo tem autoridade para destruir esse objeto lá onde você está. Cancelamentos de pactos. Então, renunciar a toda a consagração conscientemente e inconscientemente. Aquilo que você fez, que você sabia, e aquilo que você não fez e sem saber. Você estava pactuando com as trevas. E permanecer em Cristo, ou seja, submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Porque tem muita gente que não entende o que é senhorio. Se a gente falar, não, ele é meu Salvador. A Bíblia não fala que ele é teu Salvador, ele fala que é o seu Senhor. Você entendeu? Senhor. É um pai que é Senhor. Não, ele me salvou, Sim, ele te salvou, mas ele é Senhor da sua vida. Sua vida está debaixo da direção do seu Senhor. Ele é Salvador também, mas é Senhor antes de ser Salvador. Amém? Então vamos orar. Você quer orar? Quer orar? Sim? Vamos orar então. Fala assim: Pai Celestial, eu confesso diante do Senhor todo o meu envolvimento ou da minha família com a feitiçaria, com o ocultismo, com adivinhação, com simpatias, com consulta aos espíritos, com pactos e qualquer prática contrária à tua palavra. Renuncio toda a consagração realizada nas trevas, cancelo toda aliança espiritual feita conscientemente e inconscientemente. Pelo sangue de Jesus Cristo, quebro toda a legalidade concedida ao inimigo. Ordeno que todo espírito de feitiçaria, todo espírito de confusão, todo espírito de enfermidade, toda opressão, saia agora, em nome de Jesus. Declaro que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Ordeno que todo espírito de feitiçaria, toda confusão, todo espírito de enfermidade, toda opressão, saia agora da minha vida, em nome de Jesus. Declaro que pertenço exclusivamente ao meu Senhor, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Umas perguntas para a gente se autoavaliar.
Você já participou de alguma prática ocultista? Sim. Já. Já consultou médium, cartomante, astrólogo ou pessoa envolvida com adivinhação? Sim. Existem objetos consagrados ou ligados ao ocultismo em sua casa? Não. Tem certeza? Absoluta? Mesmo? Olha. Verdade. 8 meses tirando. Oh, glória. Tem buscado direção espiritual para fora da palavra de Deus? Não. Tem certeza? Tem. Livro de autoajuda? Não. Allan Kardec? Não? Nada? Então tá. Existe alguma área da sua vida marcada por confusão espiritual constante? Existe alguma área da sua vida que é marcada por confusão espiritual constante? Confusão, gente. Tem áreas que é confusa, não se alinha, fica assim na névoa. Não? Tá tudo certo? As irmãs ali estão meio... Depois fala com a gente. Qual a aplicação prática? Eliminar completamente objetos ligados ao ocultismo. Romper todo o vínculo espiritual com práticas anteriores. Buscar direção exclusiva da palavra de Deus. Desenvolver vida constante de oração. Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Todos os dias. E não é o momento que eu vou pagar a minha oração. Não. É se entregar, é se derramar. Se derramar, quebrar o vaso, para fluir o louvor. Amém? É se derramar, é quebrar o vaso, para fluir o louvor a Deus. Desenvolver vida constante de oração, permanecer cheio do Espírito Santo. Como que é isso? É maravilhoso. É maravilhoso. O Espírito Santo é lindo. Desenvolver esse espírito, gente, é tudo isso aqui, é oração, é permanecer na palavra, é a sua vida. É Jesus o tempo todo, é Jesus na veia. É isso aí. O tempo todo o tempo. Vigiar cuidadosamente o conteúdo consumido em músicas, filmes, livros e práticas espirituais. Isso é uma coisa que a gente está muito aberto a isso. É um filmezinho lá, que um vizinho falou que é bom, uma amiga falou que é bom, e você vai, começa a assistir, você vê que é maligno, mas aí tem uma... Ai, mas você viu? Que bom, aquilo ali, um item lá no meio, que você tem que procurar pra caramba pra achar, e você assistiu um filme inteiro de malignidade. Cuidado, começou errado, já acabou. Você tem o poder na sua mão, o controle, acabou, desliga. E aí dá uma oradinha. Senhor, em nome de Jesus, tira esse negócio, esse troço da minha cabeça. Essas coisas pegam. Sabe aquela musiquinha? Quando o vizinho põe lá e fica na cabeça, parece chiclete. É isso. Não pode. O seu louvor tem que ser mais alto. Amém? Não vai criar desavença com o seu vizinho. Hein? Idolatria. Isso é básico, né? É prestar honra ou devoção ou confiança a pessoas, imagens, instituições, sistemas, não só a imagens. Porque tem muita gente que fecha em imagem, né? Fala, não, prestar culto à imagem. Não, pode ser um sistema que você pertence, pode ser pessoas, pode ser organizações, pode ser o dinheiro, pode ser o seu corpo, né? Tudo isso aí pode virar uma idolatria. Êxodo 23 fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim? Ou é diante de ti? Bom, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás as coisas do próximo. Isso tudo vale? Isso aqui também vale. Você acha que ele tira lá dos 10 mandamentos, ele tira isso e fala, não, isso aqui não vale, só vale isso aqui. Não. Lógico que não vale todas as leis, que o cara tinha que pegar uma pazinha e quando ele fizesse tivesse alguma necessidade, ele tinha que ir lá no deserto, abrir uma covinha, fazer a necessidade dele de tampar, isso era uma lei. Isso aí não vai, né?
Mas os 10 mandamentos vai todo, vai inteiro. Passou para a nova aliança. Amém? Tem gente que, mas não, aí vai buscar em Pitágoras, nos filósofos, vai buscar, porque na Bíblia não tem, não dá para tirar. Não, é verdade, pá. Então, como essa prática abre portas no mundo espiritual? Quando você presta culto a qualquer coisa, você está confiando espiritualmente naquilo. Entende? Você está confiando naquilo, você está tirando a confiança em Deus. A sua vida precisa ter confiada a Deus. Quando você qualquer coisa, você transfere a honra para essa coisa. E você, com isso, cria uma base legal, demoníaca, para o inimigo entrar. Você rompe a comunhão com o Senhor e fortalece o vínculo com esse tipo de coisa, qualquer tipo de coisa aí que você pensar. E essa é a causa da fragilidade humana. Né? Você deixa de confiar em Deus. A idolatria faz com que você deixe de confiar em Deus. Porque você começa a ter uma necessidade de visualizar aquilo que você confia. Experimentar, ter aquilo. Por exemplo, se você confia nas suas finanças, você tem a necessidade de ter dinheiro no banco. Se você tiver sem dinheiro, a sua vida é uma miséria. Isso é idolatria. Qualquer coisa que te faz falta é idolatria. Eu fui fundo agora, hein? Glória a Deus. Você troca a verdade de Deus pela confiança no mundo. Eu gosto quando uma pessoa fala assim, puxa, eu estou tão bem agora. Aí eu falo assim, mas você está faltando, não está faltando? Tá, mas eu estou bem, não sei porquê. Eu falei, então, agora você está confiando em Deus. Então assim, qualquer coisa, gente, exaltou um líder, seu pastor. O pastor Admilson, não. A pastora Débora, não. Qualquer um, celebridade, pastor, que você assim, não, se ele me deixar, vai me causar insegurança. Se ele me deixar, eu não tenho para onde ir. Se essa igreja fechar, eu estou enrolado. Não, está nada. Está na mão do Pai. O pastor não te deixa porque ele cuida das vidas. Mas não é porque ele quer a sua vida para controlar a sua vida. Porque tem gente que está fazendo puxadinho com a fé das pessoas. Ele vê que as pessoas têm fé nele, começa a juntar. Começa a querer, sabe a galinha? Puxa assim os pintinhos. Quer usar. Quer todo mundo ali do lado. Fala, Jeová. Então, desejo de controlar e de ser controlado muitas vezes. Isso é idolatria. Porque você é controlado por Deus. É Deus que te controla. Não é instituição, não é homem, não é igreja. Se você está numa igreja e você está sendo controlado pela igreja, sai dessa igreja. Amém? E a idolatria, ela produz o quê? Primeiro, o afastamento da presença de Deus. Quando você começa a idolatrar qualquer coisa, Deus começa a ir embora. Embora não, você começa a perder a presença. Deus não vai embora, Ele está sempre, né? Mas assim, você começa a perder, você começa a ir embora. Você começa a ficar distante, sua mente, seu coração. Você já não tem sensibilidade espiritual mais. Porque a idolatria vai levar ao seu coração. Outra coisa, cegueira espiritual. Você não tem mais discernimento espiritual. Sabe aquilo que parece que você está evoluindo espiritualmente, de repente você para de evoluir espiritualmente. Você começa a ficar triste. Isso é uma das coisas que acontece. Endurece o coração. A idolatria endurece o coração. Porque você se torna igual o ídolo. E o ídolo é de estátua, é de pedra, né? Endurece o coração. Confusão espiritual, degradação moral, né? E fortalece também as áreas do pecado, isso é importante. As áreas que você tinha problema e você de repente hoje já não tem, começa a voltar. Ele tinha problema de pornografia, começa a voltar. E eu estou falando de cristão, estou falando para cristão aqui. Todos vocês são convertidos, que eu sei. Não tem ninguém aqui que é nova criatura agora, né? Então toma cuidado. Romanos 1:24 fala assim:
pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas próprias paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Não vai deixar de receber recompensa. Não vai deixar de receber recompensa. Isso é uma coisa, é um engano. Deus entrega você para Satanás, e Satanás faz você quentinho. Sabe aquela coisa que você fica gostosinho ali? Vocês entenderam esse negócio de quentinho? É uma forma que eu achei de falar com vocês, mas é isso. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí a gente vê aqui os salmos também, ó. Aqueles que fabricam os ídolos, né? Aqui, ó. Tem boca, mas não falam. Salmo 115, 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem assim, como todos os que neles confiam. O exemplo aqui que eu trouxe, Israel em Setim. Israel se uniu às mulheres moabitas, né? Misturou entre elas, e aí começou a causar imoralidade entre o povo, e eles pagaram por isso. Trouxe um juízo feroz sobre Israel. Deus trouxe um juízo, né? Daniel, por exemplo, quando ele intercede pelo povo, ele entende, ele reconhece que o cativeiro daquele povo está ali porque a desobediência e a idolatria. Um povo inteiro foi para o cativeiro, ficaram 70 anos lá por causa da desobediência e da idolatria. 70 anos, gente, é muito tempo. A Bíblia fala que você vive 75, que passar disso é enfado. Então 70 anos é uma vida, não é? Eu já estou perto, estou com 60. Então assim, culto a imagens, objetos considerados protetores, amuletos, devocionais espirituais, idolatria ao dinheiro, idolatria ao trabalho, idolatria ao sucesso, idolatria a líderes religiosos, dependência emocional de pessoas saindo da dependência do Senhor. Tudo que recebe em primeiro lugar antes de Deus é idolatria. Amém? Deuteronômio fala assim: as imagens e esculturas de seus deuses queimaram. Eu até sem microfone eles me ouvem. Queimaram a fogo a prata e o ouro que estão sobre elas, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor. Então aqui, ó, nem se for de ouro você vai ficar com elas. Você entendeu isso? Você tem uma imagem lá, tem um santinho, uma coisinha, é de ouro, pastor. Sim, você não vai derreter, você vai jogar fora. Você vai enterrar 7 palmos e esquecer. A mais, não tem a mais. Você quer ficar com a malignidade? Fica. Então, qual os passos para a libertação? Reconhecer o pecado, confessar o pecado, abandonar essas práticas básicas e eliminar os objetos que você tem aí. E se dedicar à adoração exclusiva do Senhor e blá blá blá, né? Permanecer na palavra, enfim. Vamos orar então, a última oração aqui. Vocês já estão, né? Vou dispensar vocês. Então, Pai amado, reconheço que muitas vezes entreguei às pessoas, aos objetos, às circunstâncias, a honra que pertencia ao Senhor. Arrependo-me de toda idolatria praticada por mim ou por meus antepassados. Renuncio toda influência espiritual decorrente desse pecado. Declaro que somente Jesus Cristo
é Senhor da minha vida. Cancelo toda a legalidade concedida ao inimigo através da idolatria. Consagro completamente minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Então vamos só alinhar com umas perguntinhas, tá? Existe alguém ou alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida? Pensa agora, ou cale-se para sempre. Você confia mais em objeto, pessoas, recursos do que no Senhor? Ah, não mente, já está pecando. Tenho dificuldade, você tem dificuldade para compreender a palavra de Deus, ou sentir a presença de Deus? Não. Existe algum objeto de devoção que deva ser tirado da sua casa? Não. A sua adoração pertence exclusivamente ao Senhor? Amém. Então, uma aplicação: remova toda a idolatria da sua casa, dedique diariamente um tempo exclusivo para a comunhão de Deus, coloque Cristo novamente no centro da sua vida, ensine a sua família a adorar somente ao Senhor, permaneça vigilante para que nada ocupe o lugar de Deus. Então, assim, gente, esse estudo que a gente fez, esse caminhar aí, essa leitura, é importante sim, mas a libertação envolve uma responsabilidade espiritual que você tem. Não é somente vir aqui e ouvir a palavra. A gente falou sobre roubo, sobre feitiçaria, sobre idolatria. Portas espirituais que podem ser abertas. Não é porque você fechou uma vez que elas não podem ser abertas. Esse é o problema. E você tem que entender, o que traz a mosca é o excremento. O problema não é a mosca. O problema é o excremento. Então cuidado. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões, novamente estou lendo, nunca prosperará, mas os que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Amém? Então, não deixe de confessar. Lucas 10:19 fala assim: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essas serpentes e escorpiões não são as serpentinhas, os bichinhos lá. Isso aqui é Satanás, são os espíritos malignos. Deus te deu autoridade para pisar neles. Então você já tem como ir contra isso tudo. Você não precisa de uma oração forte, você não precisa de nada, você já tem dentro de você. Amém? Entenderam? Então glória a Deus.